Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do ser humano. O ser humano é bom ou é mau? Qual é que é a impressão que cada um tem sobre o ser humano? Então, em verdade, o ser humano, ele precisa, trabalhar muito para poder ser bom. Porque, naturalmente, é o seguinte, dentro de tudo que está aqui na Bíblia, a gente sabe que assim tudo começou lá no Gênesis, quando Deus faz toda a criação desse mundo. É importante entender, ali tem a criação desse mundo, do mundo material. Mas não tem a explicação da criação lá da eternidade da luz, da infinita perfeição da eternidade da luz. Porque nos dá a impressão que lá parece que não tem muita gente. Parece que, aliás, como se não tivesse gente, E, em verdade, todos os seres inteligentes foram criados em espírito. Nenhum ser inteligente foi criado aqui na matéria. Vocês podem prestar atenção que na criação, Deus vai criando, separa a luz das trevas, aí vem as etapas, onde ele vai inserindo as coisas, montando primeiro toda a estrutura, para depois começar a semear as vidas. E ele fez tudo com a palavra. Ele dizia e as coisas iam acontecendo. Aí quando chegou na hora do ser humano, não foi com a palavra. Ele pegou, fez um homenzinho de barro, fez ele lá direitinho, e daí ele assoprou o homenzinho de barro. Aí ele se tornou uma alma vivente. Bom, uma alma vivente aqui nesse mundo. Esse tipo de explicação que foi trazido pelo profeta Moisés, ele, em verdade, estava tentando trazer uma explicação simbólica ao tudo que realmente aconteceu e ao processo. Então, assim, por que o homem, o ser humano, precisou ser feito um bonequinho de barro para daí então ele assoprar? Por que ele simplesmente não criou o ser humano como todos os outros animais? Porque ele queria, Deus tinha um objetivo, queria nos mostrar que nós, mas em verdade todos os animais, são feitos do pó da terra. Ou seja, os elementos que formam a nossa estrutura biológica, os músculos, os tecidos, o cérebro, o pulmão, os rins, o fígado, enfim, todos os nossos órgãos são feitos de elementos que são retirados da terra, que é o que a gente come. Então, mostrando que nós somos do pó da terra, mas todos os animais também são. Mas nós temos uma coisa a mais que os animais, que ele não precisou assoprar. Nós temos o espírito, porque o espírito não foi criado naquele momento. O espírito, ele já estava criado. Porque Deus criou todos os espíritos, ele é espírito. E ele tem uma dimensão extremamente superior a essa na matéria, aonde não tem como comparar as coisas. Então, ele como espírito, criou todos os seus filhos para viverem com ele naquela dimensão. Mas o que aconteceu? Que daí alguns espíritos precisaram vir para cá. Primeiro, salientar que a criação nossa, inicial, foi de 100 bilhões.
mas que depois que ele retirou 1/3 desses 100 bilhões, ele criou infinitos bilhões. É tão cheia a eternidade da luz que nós não temos condições de contar a quantia de seres que tem lá. Por quê? Lá é infinito, não tem fim. Então, para povoar tudo isso, precisa de muitos bilhões. Para vocês entenderem o poder que Deus tem e que Ele pode falar com todos ao mesmo tempo, falando assuntos diferentes com cada um. Esse é o poder de Deus. Então, Ele assoprou no barro, no homenzinho, para mostrar que ali tinha um espírito e que esse espírito é quem realmente dá vida, não é o pó. Alguns entenderam que era como uma fórmula de bolo, que precisa do pó da terra, mais o sopro de Deus, aí dá alma vivente. Não, não é uma receita de bolo. Ele apenas quis separar para mostrar que o que nos dá a vida não é a matéria. E não é a junção dos dois que nos dá a vida. Sim, dá a vida aqui na matéria. Se torna uma alma vivente aqui na matéria, porque o espírito está preso no corpo. Mas por que o espírito precisou vir para o corpo? Ele precisou vir para o corpo porque ele teve um defeito lá no mundo espiritual. Lá onde ele foi criado na perfeição. Então o mal entrou no mundo por um ser que foi o Satanás, o Lúcifer. Ele que induziu a todos os irmãos a acompanharem ele como se ele tivesse razão. E com esse ele criou o ser humano, ele criou uma insatisfação no ser humano, porque o ser humano, ele prometeu ser maior do que Deus. Ele tinha nos planos dele que ele poderia ser maior do que Deus. E implantou essa ideia em todos nós. E por isso, até hoje, o ser humano nada satisfaz. Ele quer mais, quer mais, quer mais. Tudo que ele tem é pouco, porque ele quer ser maior. Ele não quer ser igual, ele não quer ser menos. Ele quer mais, cada vez mais. E essa ideia foi implantada pelo Satanás na nossa mente, no nosso espírito. Então, tecnicamente, todos, absolutamente todos que estão aqui na Terra foram contaminados pelo mal. E aí existe ainda uma questão que alguns foram contaminados muito mais intensamente, sendo que alguns já desceram para esse plano sem condições de salvar. O Lúcifer todos sabem, mas ele tinha as companhias que ajudaram a fazer o levante da insurreição do mal. Então, esses todos, desceram muitos contaminados com o mal. E por isso que Jesus fala, aqui na Bíblia, que ele diz assim, estes o Pai não me deu. Estes o Pai me deu. Então, ele diferencia, tem uns que o Pai não deu. E eles estão aqui encarnando igual, porque nós temos que aprender a se livrar do mal junto com o mal. Porque foi nossa culpa de estarmos aqui. Ninguém aqui é inocente. Então, quando começaram as vidas, as encarnações, as pessoas já tinham uma condição onde alguns estavam mais contaminados com o mal, outros menos. Então, no decorrer das jornadas das vidas aqui na Terra, o mal também se aperfeiçoou, também cresceu, e muitas pessoas conseguiram ficar mais maus do que já eram. Outros foram trabalhando, não gostando do mal, lutando contra a injustiça, lutando contra todas as perversidades inerentes a esse plano, foram
tentando ser bons e foram melhorando o seu espírito. Outros não. Alguns, inclusive, vão para trás. Não dá para evoluir. A evolução, tem evolução do bem e evolução do mal, né? Um câncer, uma doença evolui para matar, né? Então, a gente tem que ver que alguns evoluem para o mal, não evoluem para o bem. E aí, em verdade, o ser humano é um coringa. Ele pode ser do bem, pode ser do mal. Mas o fato é que todo mundo já é do mal. Para ser do bem é difícil. Eu costumo dizer que é como jogar num time. Para ser do bem, jogar bem, você tem que treinar, tem que exercitar, tem que se cansar, treinar muito, aí você joga bem. Agora, para jogar no time do mal, basta jogar mal. Quanto mais mal você jogar, é só jogar. Entra lá e joga. Time do mal é isso. É fazer a coisa mal feita. Então, para ser do time do bem, é mais complicado. Tem que saber jogar bem. Então, naturalmente, nós já estamos expostos a um mal. E se a gente quiser ser do bem, vai ter que se esforçar. Porque o dono desse mundo, o príncipe deste mundo, o dono é Deus. O príncipe deste mundo, que é o Satanás, ele não quer deixar ninguém escapar das garras dele. E ele vai cercar você com um monte de potestades, e os potentados, que representam as potestades aqui na Terra, que vão ficar te cercando. E a gente sabe que para ser um cristão, para ser de Deus, não é fácil. A gente viu os profetas, o que aconteceu, teve uns que foram esquartejados, teve uns que foram cerrados ao meio, muitos mortos de maneira... Então, o quanto o mal tentou tirar a coragem daquelas pessoas que pregavam, mas elas cada vez mais, elas se mantinham firmes, né? Assim como aconteceu com São Sebastião, que é um que foi esquartejado depois, né? Que ele tinha a opção, né, de se libertar daquela prisão que eles estavam impondo, se ele negasse Jesus. Assim foram muitos santos, eles não negaram, mantiveram a fé, morreram de forma covarde, mas hoje eles estão com Jesus, são santos. Porque não se entregaram à sedução desse mundo da matéria. Então, em verdade, a natureza humana é do mal. Para ela ser do bem, ela vai ter que buscar as escolas de sabedoria que Deus instituiu aqui, que são as igrejas. Porque a igreja na Bíblia é tratada como a mulher. E a mulher, na Bíblia, sempre foi perseguida pelo dragão tentando devorá-la. E quando ele viu que ele não conseguia devorar as igrejas, ele se aliou a elas. E ele está dentro das igrejas. E aqueles líderes espirituais que não tiverem avisados, que não controlarem o seu ego, a sua sede de ser mais, eles não vão perceber a presença dele, porque ele se desfaz. Então, infelizmente, nós temos que ficar ligados, porque esse mundo, o mal tem acesso a todos os lugares. E o Lúcifer está solto. Ele pode andar onde ele quiser aqui na Terra. Então, não existe barreira para ele. Portas, trancas não seguram onde ele passa. Então, essa conexão que a gente alimenta com ele, que a gente alimenta as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa ira, a nossa raiva, é tudo trazida por ele. Ele fica o tempo todo estudando cada um, manipulando tudo que está em volta daquele ser para jogar outros para atrapalhá-lo. E só consegue se livrar dele quem estiver fazendo a vontade do Pai, que não der portas para ele entrar.
Qualquer um que dê portas para ele entrar, no pensamento, o pensamento, ele sabe. Ele tem todas as digitais espirituais de cada um e ele sabe seguir. Então, ele sabe muito mais do que nós pensamos, porque ele acompanha nossas vidas desde o início, todas as jornadas. Ele sabe mais de nós do que nós mesmos. Então, por isso que temos que ficar ligados, porque ele vai atuar em cima dos desejos, das vontades, ou então das contrariedades, para jogar coisas que te contrariam, para você ficar com raiva e irritado. Então, não é uma coisa fácil se livrar das garras do mal. É muito importante esse exercício, esse treino, estar na igreja. E nada substitui uma igreja. Jesus disse, está aqui em Mateus, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Acontece que isso, é uma coisa que funciona bem onde não tem a igreja. Mas onde tem igrejas, nós precisamos estar lá, porque a egrégora formada por todas as pessoas associadas traz uma energia extremamente superior e que vai fazer firmar mais a tua fé, vai melhorar a tua compreensão e teu entendimento. E tem outra coisa, tem a troca. A gente precisa trocar com irmãos. Esse negócio de se isolar, ficar sozinho para não receber nenhum estímulo, você não está sendo testado. Porque nós precisamos ser testados para provar que aprendemos. E é justamente na convivência, no coletivo, que vêm os testes. Porque os testes vêm sempre dos outros. Então, se o cara se isola e fica sozinho, ele não tem o teste verdadeiro. E por isso que é importante manter a fé, manter o amor e a busca para a gente conseguir a salvação, para que a gente possa escapar das garras do mal e dos sinais todos que a gente está vendo desse final. Lembrando que a nossa vida pode acabar a qualquer momento. Então, a gente precisa estar preparados e não declinar na fé. Não voltar a esses valores que a humanidade tem criado, aonde ela idolatra, é uma idolatria, a matéria. A grande idolatria do ser humano é a matéria, é o dinheiro, é o poder. E sendo que o poder é uma coisa que joga contra ele, porque aquele que tem o poder será perseguido pelos outros que querem o poder dele. E assim, ele é destruído pelos que estão querendo poder e depois, sucessivamente, vão sendo destruídos pelos outros que querem poder. Então, esse é o ser humano, essa é a natureza humana. Ele é insatisfeito, ele quer mais. E se ele quiser realmente o mais, ele tem que buscar Deus. Deus é mais, muito mais do que qualquer ser humano. Muito mais do que Lúcifer considerou quando fez a insurreição do mal. Então, nós estamos aqui nesse mundo, dominado pelo mal, e para nós não sermos do mal, nós temos que nos reunirmos, nós temos que ficar o tempo todo exercitando o bem, para que assim a gente supere todas as induções e todas as tentações que o mal vai trazer, parecendo o bem. Porque o mal descarado, todos nós sabemos que é o mal. Mas vem o mal disfarçado, parecendo de bem, e vai pegar muita gente, e pega até hoje. Então, esse é o recado. Nós podemos ser bons, sim. Nós somos coringas. Podemos ser usados pelo mal, podemos, mas podemos ser usados por Deus. Então vamos usar Deus, se colocar ao lado dele para não ser usados pelo mal. Amém.